Quem chegou da Europa como imigrante, precisamente da Itália, sem vintém no bolso e começou a vender bananas num carrinho de mão, jamais imaginaria que um dia seria dono da maior fábrica de tecidos da região. Estou falando de José Emílio de Moraes, dono das indústrias do Grupo Votorantim, que em seus primórdios começou pela fábrica de cimento na Vila Santa Helena. Mais ou menos nessa mesma época, lembro-me de Inhaíba, bairro rural de Sorocaba, em que moramos e de onde saímos por ter ocorrido um crime numa casa vizinha. O marido traído matou a esposa e o amante ao surpreendê-los. E meu pai não queria ver sua família envolvida com a polícia, pois naturalmente meus pais teriam que depor. Foi assim que, de repente, levei um chacoalhão que atordoou meus sentidos ao sair de lá às pressas e logo ver balançando sobre os meus pés uma vila com ruas planejadas, de onde observo e até hoje com clareza da primeira rua, primeira por outras paralelas e que logo depois são envolvidas pelas montanhas de suas costas. Esse era e continua sendo até hoje o famoso bairro popularmente chamado de Chado, um dos mais icônicos da cidade de Votorantim. Nossa, meu Deus, é assim que eu vejo Votorantim até hoje. Nesse momento, minha memória corre direto para a tão especial Rua do Meio, onde morava minha adorada tia Nina. Mas quem foi tia Nina? Alguém pode me explicar? Alguém conhece? Os jovens de hoje sabem quem foi Venina Oliris? Talvez aqui no livro a grafia esteja errada, mas o som do seu sobrenome era assim, ou Liris. Em meus sonhos mais delirantes, essa lembrança vai além da barreira do tempo, quando não existia ainda um ser vivente nessa terra, nem o mar, nem o céu. E neles é que eu imagino que Deus, que diz apontando para o vácuo, aqui vai ser Votorantim, outro paraíso. E lá estou eu, bem na Rua do Meio, na casa da tia Nina e do tio Ide, lá onde tiveram 9 filhos. O primeiro, o natimorto, de nome Adilson, e em sequência, por ordem cronológica, se eu não estou enganada, Edson, Adilson, Neuza, Ione, Oswaldo, Paulo, Ademir e Josete. Crianças que se tornaram, por mérito dos pais e muito por si mesmos, honrados cidadãos de uma Votorantim hoje populosa e agitada. Essa é a recordação que tenho de Votorantim no seu dia a dia. Mulheres jovens, com exceção da madrinha, que já na avançada idade, indo e vindo todo dia, trabalhando nos tiares, na fábrica de tecidos, nas máquinas de separar fios de algodão, chamadas fiação. Dizem que tia Alcinda comia muito macarrão. Brincavam todas elas, caçoando dela, pois trabalhava em uma máquina que, calculo, transformava o algodão em fios e linhas para irem direto para os tiares. Tiares em que eram produzidas tecidos de algodão, como brim, para as calças dos moços, e sedas para as moças, como organza, lamê, para os vestidos rodados e compridos usados por elas para os bailes no clube de Votorantim. Nesse mesmo clube, onde na década de 20, papai tocava no trombone as músicas de ragtime, imitando as orquestras americanas que via no cinema. Essa é a minha Votorantim, com um recorte de lembranças da família da Nina e do Ide, entre tantos outros primos que por lá viviam. Salve, Votorantim, salve. É isso.
Há 2 meses e poucos dias, Gentil me deixou, depois de 65 anos de convivência. Difícil falar desses longos anos juntos. Lembro-me dos bons momentos que apagaram algum mal-entendido que houve entre nós. Foi uma aventura com muitos aplausos e poucas críticas. A saudade pouco significa. É preciso inventar outras palavras, ou não inventar nenhuma outra. Lembrar que eu, sem nenhum pejo, disse: Você quer namorar comigo? E ele, meio envergonhado, respondeu: Oh, será que vai dar certo? Enquanto eu, rapidamente: a gente experimenta. Se não der certo, a gente para e fica só amigo. 2 anos depois, já estávamos casados. Ele, imitando o cinema, me carregou no colo e me levou até a cama. Eu não sabia cozinhar. Minha irmã Nadir escreveu receitas como feijão, arroz, bife, salada num caderno e me levou. Depois aprendi com minha sogra pratos deliciosos. Aliás, a minha sogra, quando uma das irmãs do Gentil disse: Mas ela não sabe cozinhar, foi certeira. Ela é uma artista. Vai aprender agora comigo. Depois da perda do Gentil, outra grande dor. Vera, minha querida cunhada, que adorava o irmão, foi se juntar a ele em outro plano. Hoje, segundo dia sem ela. Uma sensação que não fiz o suficiente para ela não partir. Quantos segundos dias da partida de entes queridos e sempre com a sensação que poderia ter feito mais. Espero que ela esteja mais tranquila, encontrando seu caminho no clarão divino, apontando o caminho da luz. Ela foi meu guia, meu norte. Ajudou-me com Odécio em seu crescimento. Veio morar comigo quando saímos de Sorocaba. Ficou no Brás uns tempos e só voltou a Sorocaba quando a mãe e outros irmãos precisaram dela. Mais tarde, quando saímos do Brás e viemos para Capote Valente, lá estava ela comigo, num ônibus, com balde, vassoura e rodo para limpar o apartamento que iríamos ocupar. Mais tarde veio conhecer o nosso endereço na rua Itambé, sempre cozinhando, lavando, limpando. Nunca a vi parada. Só à tarde, antes da novela das 6 horas, ficava fazendo palavras cruzadas na mesa da cozinha. E, lógico, nunca perdi os jogos do seu Palmeiras, torcendo muito, com o chinelo virado para baixo, para dar sorte. Tenho a sensação de que poderia ter feito mais por ela, já que tanto me ajudou com a casa, com as compras. Viajei tranquila para fora do país, pois sabia que ela estava cuidando bem dos dois que tinham ficado. Ah, minha querida cunhada. E agora volta novamente a sensação de que poderia ter feito mais por você. Sempre tive um amor profundo pelos meus irmãos e, naturalmente, esse sentimento se estende a seus filhos. Por isso, não dá para exprimir a dor por mais uma perda. Vânia, filha da Ila, nos deixou aos 48 anos. Das lembranças que tenho dela, impossível esquecer de um fato. Ela estava com 10 anos e vivia em Itararé com a minha irmã. Eu peguei o carro e fui visitar a família. Na volta, eu a trouxe comigo. Como havia tomado um remédio para a vesícula, durante a viagem eu estava com muito sono. Encostei então o carro no acostamento e pedi para a Vânia, garotinha ainda, ficar vigiando para ver se alguém se aproximava do carro. Ela entendeu e cumpriu seu papel com galhardia. Com o tempo, mostrou-se uma mulher sempre atenta e combativa em tudo o que fazia, inclusive na luta pela sua saúde, tomando decisões e questionando médicos, mas ao final foi levada injustamente. Não dá para narrar o vazio que ela deixou na Ilha
e nos seus queridos irmãos, Ricardo, Alexandre e na Viviane, irmã amiga de todas as horas. Para aplacar esse momento, eu dedico a ela o texto abaixo. Vânia, onde quer que você esteja, não tenha mais dor. Que cheguem até você os anjinhos brincalhões. Uns tocam harpa, outros flauta, e você um teclado. E olha que maravilha, você já fala e canta feliz. Foi embora a dor. Foi embora a dor. Há 2 meses e poucos dias, o Gentil me deixou depois de 65 anos de convivência. Difícil falar desses longos anos juntos. Lembro-me dos bons momentos que apagaram algum mal-entendido que houve entre nós. Foi uma aventura com muitos aplausos e poucas críticas. A saudade pouco significa. É preciso inventar outras palavras ou não inventar nenhuma outra. Antes, quero comentar que o Gentil era muito tímido quando tinha 19 anos. Um dia, depois de ensaiar a tarde toda, eu disse: vamos passear um pouco, vamos ao largo do fórum, podemos sentar na escadinha do obelisco. Aí ele disse: você é quem sabe. E lá fomos nós, como dois bons amigos, quando de supetão eu lhe disse: Gentil, vamos namorar? E ele: namorar? Será que dá certo? A minha resposta: se não der, a gente para e pronto. E foi assim que começamos o namoro tão inocente, daqueles só de andar de mão dada. Alguns meses depois, fomos levar uma peça numa cidadezinha pequena, que não tinha teatro, mas somente um tablado, sem cortina na frente. No fundo, só tinha uma tábua que separava o palco do mato. E na frente não tinha nada. Na plateia, alguns bancos para um pouco de público que vinha ver nossa simples peça teatral. Num momento, quando saí pelo lado esquerdo, sempre com relação ao ator, e estava atrás do painel de madeira, o Gentil veio me buscar para que eu pudesse descer do tablado um pouco alto. Ele ergue os braços para me apanhar. Aproveitei o gesto e lhe tasquei o primeiro beijo. Ele só disse no meu ouvido: você não tem juízo. Acho que não tinha mesmo. Eu só tinha certeza que eu amava aquele moço. Vamos agora para os últimos dias de vida dele. Depois de diversas internações, o Gentil voltou para casa no dia 23 de março de 2021. E sei agora que veio para se despedir. Na gaveta da escrivaninha, passou uma boa parte do tempo olhando os documentos que estavam na gaveta da escrivaninha e deixou em cima a procuração do Décio, dando plenos poderes a ele para tocar o barco dali para frente, e documentos da Mara para fazer o pagamento dela na data certa. Nesse dia, me chamou e me disse baixinho que queria um beijo. Beijei seu rosto e ele, com um gesto, disse não e mostrou seus lábios. Ele beijou meus lábios como via os beijos de cinema. Um homem que amadureceu nesses 65 anos de vida ao meu lado. Do mocinho acanhado, tornou-se o grande diretor e jornalista. Ajudou não só minha família, mas a dele e muitos amigos e artistas principiantes que se tornaram famosos depois. Que Deus o receba com carinhos da sua família.